Sejam bem-vindos, mais um podcast da Únicos. Estamos aqui em Balneário Camboriú e região, fazendo um trabalho com empreendedores, porque todas as pessoas que estão aqui trabalhando, tentando mostrar o seu potencial, o seu diferencial e transformar a cidade como todos aqui já conhecem, este ambiente transformador e inovador, que cada ano a pessoa que volta aqui vê que Balneário Camboriú mudou, e se a estrutura mudou é porque as pessoas que vivem aqui são únicas e transformam o ambiente. Eu sou Paulo Vaslavic, sou um dos âncoras aqui do nosso podcast, e não menos importante, nosso outro âncora. Eu que vos falo, Jefferson Corbin. Pessoal, boa noite. Quem está acompanhando aí, meus parabéns, porque está buscando encontrar novas maneiras de rentabilizar o seu negócio. É isso que a Únicos está trazendo para você. Maneiras, métodos e conhecimentos. E hoje, nada mais, nada menos, com quem, Paulo? O nosso patrocinador, oficial, o nosso amigo, e que nos deixa sempre muito feliz, porque eu nunca vi uma pessoa triste com uma fatia de pizza na mão. Não menos importante, Marcos. Jacaré Vermelho, hoje, seja bem-vindo com a gente. Muito boa noite, gente. Adorei a introdução, inclusive. Muito bom saber que vocês estão sempre felizes aí quando lembram da gente, né? Claro. Já viu alguém triste comendo pizza? Eu não. Então. Só quando não dá talher pra quem é exigente. Pessoal, isso daqui é o bastidores, né? Nós estávamos falando de um caso aí sobre tendências, né? E uma das tendências que a Jacaré Vermelho trouxe... As experiências do Jacaré. É você pegar a pizza, que a gente vai falar sobre essa pizza, mas comer com as mãos. Não temos garfos, talheres no ambiente do Jacaré Vermelho. Isso é muito legal. Quem gosta de experiências tem que gostar. É a mesma coisa que comer frango frito com a mão. Não, com o garfo, né? Tem que comer com a mão. Tem que comer com a mão, tem que pegar com a pontinha assim, ó. Essa é a experiência. Bota um guardanapo do lado só aperta com os dedos e deu. A pizza é a mesma coisa. Os dois entrevistadores grandes, né, cara? Falando de comida. Pois é. Mas olha, só vai aqui, não, exato, cara. E pizza? Cara, quem não come pizza? Ei, sabe o que me levou agora? Eu tô me vendo daqui uns tempos, nós levando o estúdio para algum lugar e nós vamos estar falando da frente de uma churrascaria, de frente de uma pizzaria, dentro de forno, sabe? Vem por aí. Eu já tô vendo a gente nesse ambiente fazendo gastronômico. Podcast tour, né? Exato, é um podcast tour. Passeando dentro de uma pizzaria e tal, mostrando como fazer, mostrando conhecimento. Em cada lugar, cara. Exato. Eu sempre quis jogar pizza pra cima. Eu também já quis. Não, eu até jogava. Aí no chão, bota de volta. Então, vamos começar trazendo a pessoa por trás da marca. Antes da gente falar de uma pizza, antes da gente falar da empresa, do nome diferenciado, Jacaré Vermelho, é uma coisa curiosa. Vamos falar um pouquinho sobre quem é essa pessoa por trás da marca? Conta um pouquinho sobre você. Bom, eu cheguei em Balneário Camboriú faz 5 anos e alguma coisa, vai fazer 6 agora em outubro. Eu vim porque a gente ainda não estava na pandemia, mas eu queria novas oportunidades, já tinha uma casa aqui, então foi relativamente fácil para eu me mudar, eu não tinha essa barreira do aluguel, que é um dos principais desafios aqui. Então eu pude me mudar e, cara, 3 meses depois que eu me mudei, a gente entrou em lockdown. Aí eu fiquei 1 ano ali pensando, né? Foi o momento em que eu pude separar o ano sem trabalhar, apenas ali existindo, mas ainda assim eu não tinha imaginado que eu ia passar 1 ano sabático dentro de casa. E quando começou a flexibilizar tudo, eu comecei a sair, eu fui para Maringá. Fui visitar minha mãe e tal. E no dia que eu cheguei lá, meus amigos foram... eles foram até uma hamburgueria que era do pessoal do Jacaré. E lá eu encontrei o pessoal do Jacaré. Então eu já estava aqui. Lá eles me explicaram que eles iam franquear e eu acabei entrando nessa proposta. Mas antes de eu chegar aqui, lá em Maringá, eu tinha me formado em comércio exterior. Então, nesse período aí dos meus 17 até os 24 anos, eu estudei
comércio exterior, fui para a China algumas vezes, fiz algumas viagens, tive algumas experiências nessa área mesmo. Só que as minhas experiências dentro da empresa não foram muito boas. Então, o comércio exterior era muito legal, mas eu tive sociedade 2 vezes e nenhuma delas me agradou muito. Eu entendi que eu saí perdendo. Então, eu falei, cara, não vou continuar nessa área porque começar sozinho de novo na área do comércio exterior, você tem que começar muito grande. Não tem como abrir uma coisinha. Eu Sim. preciso importar alguma coisa de valor para alguém até que eu consiga, né, ganhar uma fatia do mercado. Mas eu já tinha até uma fatia legal. Só que quando você sai de uma empresa e começa do zero, é todo um processo, né? Então eu falei, cara, eu acho que não vai rolar nem eu ter uma sociedade agora e nem eu começar novamente uma empresa voltada para essa área. Passei um tempo literalmente sem trabalhar, só pensando, analisando, até que eu falei, não, eu vou para Balneário porque eu sei que lá tem mais oportunidade. E aí, realmente, né, a oportunidade eu tive porque eu estava aqui. Então, se eu não tivesse aqui, provavelmente eles teriam falado para mim que iam franquear o Jacaré, mas eles não iam me oferecer para eu me mudar para cá para abrir uma loja. Então, eu vim sem ter muita intenção. Eu só queria realmente assim ter novas oportunidades. E aí eu cheguei aqui, a oportunidade lá de Maringá me acompanhou, sabe? Então, a minha formação é comércio exterior. Desde que eu tenho 17 anos, eu já entrei nesse projeto de ir para a China, conhecer toda essa parte. E eu só parei, realmente eu decidi não fazer mais isso quando eu me mudei para cá e entrei no Jacaré. No projeto de expansão do Jacaré Vermelho, né? Interessante. Interessante, ó. E- Através de um lockdown, a oportunidade de trazer um dos Uhum. melhores, tá? As melhores Uhum. pizzarias para Balneário através do lockdown. Uhum. Isso que é empreendedor. Empreendedorismo nato. Um É. balneário, sendo balneário, proporcionando essa instalação, né? Proporcionando, se posso dizer, conforto. Tu conseguiu montar na pandemia? Ou já tava. Porque assim, teve muita delivery, né? Uhum. Teve um boom das. Teve um boom do delivery. Não, o lockdown foi em março. Ele começou aqui em Balneário em março. Eu tive o contato com essa ideia em outubro. Então eu passei o lockdown todo aqui e eu imaginei que eu ia criar uma marca do zero de cosmético vegano. Eu estava indo para essa área. Eu estudei muito sobre isso e eu via um buraco no mercado porque todas as marcas eram verdes, eram iguais. Não tinha nenhuma marca mais conceitual, que tinha cara de internacional e que por trás dela tivesse uma ideia muito forte de compromisso com o meio ambiente. Então eu ia para esse lado. Mas, cara, eu ia precisar de uma grana, tem todo um contexto, né? Uma estrutura. Quando chegou o Jacaré até mim, era uma ideia formada, uma empresa pronta. Então é mais fácil você ir atrás da grana para investir quando já tem tudo pronto, você sabe até quanto que você precisa. Agora, eu vou começar uma empresa de cosmético, mas eu vou produzir, eu vou comprar de alguém que está produzindo, eu vou investir 10 mil ou eu preciso começar com 200? É complicado. Sim. O Jacaré não. Já chegou até mim assim, cara, Já pegou andando, 300 né? pau de investimento e se você conseguir absorver e se entregar, é isso aí. Senão, cara, é uma coisa muito mais fácil. Natural, né? É muito mais natural. Tá, mas tu falou que eles eram hamburgueria ou também Não, era eles pizza? tinham uma hamburgueria Entendi. em outro lugar ali perto do Jacaré. Tá. Só que era uma hamburgueria bem no centro da cidade. É como se aqui em Balneário ela fosse na Avenida Central. Muito dificilmente a gente vai lá. Então eu não ia muito. Porque era a avenida principal zaça da cidade. Então, quando me chamaram pra ir lá, eu achei até assim, falei, nossa, meus amigos estão indo lá. Aí outro grupo de amigos também estava lá, que por coincidência era o mesmo grupo dos donos do Jacaré. Daí eu cheguei lá, eles estavam lá, eu sentei na mesa, trocamos uma ideia, até que o Bruno, que é o vermelho, depois a gente vai falar sobre isso, ele falou pra mim, cara, a gente vai franquear o Jacaré, você não conhece alguém lá em Balneário que tá querendo abrir uma empresa? Eu falei, meu Deus, Eis-me aqui. cara. Sabe quando você literalmente entende que em um determinado momento você só precisa acreditar? Sim. Porque, cara, é uma delícia estar em Balneário. Agora, na pandemia, você acabou de decidir mudar de vida. Aí a vida que você mudou é trancado dentro de um apartamento numa cidade que você não conhece ninguém. Em Maringá era uma coisa, a realidade do lockdown era uma. Aqui era outra. A minha sorte é que eu fiz alguns amigos enquanto eu estava aqui. Eu participei de uma escola de missão, assim, da igreja. E eu fiz vários amigos e eles foram morar comigo.
Então eles já estavam morando comigo 15 dias lockdown. Aí eles ficaram ali. Então por mais que eu tive esse momento mais solitário, eu tinha mais 5 pessoas comigo dentro de casa que a gente trocava experiência, daí a gente se conheceu muito profundamente. E ninguém estava preocupado com o que a gente ia fazer em seguida, porque todo mundo estava mudando de vida. Então nossa preocupação era sobreviver até passar a pandemia, entendeu? Tava pegado. Sobrevivemos. E aí todo mundo foi embora. Em julho eles estavam ali. Em agosto, que era o mês do meu aniversário, não tinha mais ninguém. Eu tava sozinho. Aí aqui já tava bem mais suave o lockdown. Ainda tava muito difícil pro Brasil, mas Balneário é uma bolha, né? Sim. Então aqui já tava a cidade funcionando de máscara, mas funcionando. Aí, cara, agosto e setembro eu tava naquela época que você entende que entende não. Você acha que todas as suas decisões anteriores foram erradas. Porque eu falei, cara, eu já viajei o mundo, já não só fui pra China, mas fiz intercâmbio na Austrália, na Argentina, no Peru. E eu falei, mas e tô aqui. Não tenho uma empresa, não trabalho numa empresa. Qualquer coisa que eu quiser, eu vou ter que começar do zero. Não tô nem um pouco afim de trabalhar com comércio exterior. Falei, beleza, né? Vou começar como se eu E tivesse foi 17 uma anos. decisão sensata, porque o Porto de Itajaí deu uma afundada forte. Foi bem próximo ali quando... E aí o que que acontece? Aqui isso é sobrecarregado. A parte de comércio exterior tem muita gente atrás de pouquíssimas vagas, né? Que tem para trabalhar no porto e nas empresas ali em volta. Então isso é uma coisa que a régua é bem alta nessa região para trabalhar com comércio exterior. Se eu quisesse ir para uma parte mais corporativa, né? Que daria também. Mas, cara, o empreendedorismo ele nasce na nossa veia, né? Nasce quando eu troquei um relógio por um celular com meu amigo e mais duzentão lá na escola e de repente não achei que era um bom negócio, mas eu tava com um relógio bonito e ele ainda me pagou duzentão por um celular que eu já nem queria mais. Pô, e ele pegou um celular em troca de um relógio, então imagina, né? Nós dois saímos ganhando demais. Aí não tem como você chegar num momento que eu tava e pensar assim, eu vou procurar uma empresa pra trabalhar. Eu falei, não, cara, os caras vão me pagar 2, 3 mil reais até pegar confiança em mim, até eu chegar onde eu quero com, sei lá, 10 mil por mês numa empresa. Quantos anos levam? Muitos. Muitos. Você tem uma escala aí, tem uma escada e tanto pra Então eu conseguir. falei, não, cara, quantas Fora toda a pessoas responsabilidade começaram... que tu teria que assumir, porque isso daí é cargo de confiança. Exatamente. Compromisso, horário. Com 25 nossa. anos, gente, não ia rolar. Não ia rolar. Com 30 já é mais difícil, mas com 25 é praticamente impossível. Só que também, assim, do nada você vai começar um negócio, o que que você vai vender? Pra quem? Qual é a dor do mercado? São várias. Então, eu realmente ficava assim, tá, não tem uma empresa legal de cosmético que eu acho massa, que tem um compromisso claro com o meio ambiente, mas ao mesmo tempo não seja verde. Não tenha nome de planta, entendeu? Mas será que isso é realmente uma dor do mercado? Será que as pessoas querem consumir um produto vegano com cara de Gucci? Não sei. Isso ia demandar uma pesquisa, todo um contexto, né? Investimento alto. Aí tem um detalhe. Quando eu fui escrever as marcas que eu me inspirava, de todas as áreas, não tinha nicho, entendeu? Eu Sim. escrevi todas as marcas que pra mim eram legais. O jacaré tava ali. Porque desde que eu fui a primeira vez no Jacaré lá em Maringá, na inauguração, eu fiquei em choque. Falei, meu, olha o que esses caras fizeram. Um lugarzinho que parece Nova York, mas vende uma pizza italiana raiz, chata. E eu achava um absurdo de caro, 30 reais, uma pizza individual. Hoje eu vendo por 65. Mas eu vi aquilo e falei, cara, isso é muito diferente. Mas eu não virei fã, assim, ao ponto de ser um cliente fiel, igual eu sempre fui, por exemplo, do McDonald's. Até que, quando eles me falaram, a gente vai virar uma franquia, eu falei, opa, peraí. Tem cara de franquia, tem cheiro de franquia, tem jeito de franquia. Os caras vão bombar. E daí eu entrei em um negócio que eu achei que era um mundo cor-de-rosa, e na verdade não tem nada disso. É maravilhoso. Maravilhoso. Mas eu durmo 5 horas por noite, não é por falta de tempo, mas por preocupação mesmo. Sim. Porque aí a gente vai se envolvendo com as pessoas e vendo que é muito mais do que uma pizza, né? Não, sempre, é muito mais coisa. É. Tá, mas conta pra nós assim, ó,
você deve ter tido desafios e tem desafios, cada desafio no seu tempo. Mas como que você, vamos tentar falar, como que você chegou no teu espaço ali na tua loja? Você, comprou a ideia, falou que teria interesse em fazer a franquia com o pessoal do Vermelho, e como que você achou o local? Como que foi essa estruturação, esse desafio? Essa pesquisa, né? Por quê? Eu sou uma pessoa que nos últimos anos estou procurando uma franquia, algo para colocar em uma sala comercial ali na Terceira Avenida, por exemplo, aqui em Balneário Camboriú. É uma sala da família. E eu ainda não achei aquilo que se encaixa com o que eu gosto, com o espaço. O espaço faz a diferença, né? A ambientação faz a diferença. E isso para mim é muito motivador, porque eu busco alguma franquia. Eu gostaria de ter colocado, vou falar aqui, né? Se quiser apoiar, pode apoiar, tá? A Cacau Show. Né? Maravilhosa. Eu acho ela demais. Legal, dava para trabalhar, deve ter toda aquela estruturação. E quando eu tive a ideia, essa sala se encaixa com a Cacau Show. Colocaram 5 ruas depois, abriram uma Cacau Show. E daí, pelo espaço geográfico, eu não poderia abrir outra próximo. Eu falei, sabe aquela sensação de perdi uma oportunidade? A ideia, enfim. Daí, por isso que eu falo, tem muitos desafios, não é simplesmente comprei a ideia, vou lá pagar os 300 mil e vou montar no lugar. Tem um contexto aí. Conta um pouco pra nós sobre isso. Olha, o que me encantou de primeira no Jacaré também, foi o fato de que já é uma franquia num molde diferente. Porque enquanto geralmente as franquias são cópias uma da outra, os Jacaré são primos. Então eles são parecidos, mas nenhum é igual. E nunca vai ser. Então a gente segue um padrão de cor, de textura, de material, uma amarração de tijolos. Mas ainda assim tem uma particularidade lá que é só da minha loja. E se você abrir um Jacaré, vai ter alguma coisa lá que é só seu. Então isso já muda um pouquinho esse Ctrl+C, Ctrl+V de muitas franquias que tem por aí. Já gostei, porque eu sempre fui da criatividade. E desde que eu comecei lá na faculdade, na administração e tudo mais, eu era bem nerd na escola e eu sempre gostei de design, criatividade, propaganda, campanha, marketing, finanças. Essa área sempre me encantou. Então na escola mesmo eu me envolvia com isso, era fãzaço do Tumblr na época, né? Tinha todo esse contexto, mas eu não sabia como que eu poderia trabalhar isso ao mesmo tempo, porque eu queria ser médico. Aí depois eu virei empresário, mas eu importava panela da China, como que eu vou aplicar a criatividade nisso? E tem como. Mas é muito mais fácil você aplicar a sua criatividade num negócio que você pode moldar, num negócio que é seu, assim. Então, uma coisa que sempre foi muito clara entre nós, eu e os meninos que são os fundadores da marca, e eles deixaram isso muito claro para mim, é que a loja era minha. Que eu tinha algumas particularidades que seriam respeitadas ali na loja. Então, eu desenhei a loja com eles. Isso já mudou todo o jogo. E aí, desde o começo, eu ouvi muita coisa assim, mas franquia é difícil por isso, franquia é complicado por aquilo. E eu falava, depende. Depende da sua relação com a franqueadora e da sua relação com a marca. Porque o Jacaré, eu me vi ali. Eu me vi exatamente naquele ambiente, consumindo aquela pizza, tirando uma foto diferente e tudo mais. Então, por exemplo, eu adoro Nossa, cara, eu adoro Havaianas, eu adoro McDonald's. Mas vendo o trabalho que é uma franquia hoje, eu sei que eu não encararia isso. Mas um Hard Rock eu encararia. Porque tem você lá. E aí, quando você vai atrás de uma sala para sua loja, é o negócio da tua vida. Não é uma sala para eu colocar um negócio ali para eu ganhar dinheiro. Então, você gosta muito de chocolate, é a sua vibe? Massa. Então, às vezes tem uma outra franquia de chocolate muito mais style, diferenciada, que vai vender a qualidade, vai vender a experiência. E não necessariamente vai vender o patrocínio no MasterChef. Então, isso foi uma coisa que me pegou. Eu sabia da história da marca, que era da minha cidade, mas também eu entendi essa personalização da marca. Aí eu procurei sala. Procurei. Fui passadíssimo para trás, ao ponto de, no dia que eu estava indo assinar o contrato, depois de meses de negociação, os fundadores da marca vieram para Balneário,
Conversamos todos com o dono da sala. No dia de assinar o contrato, ele me bloqueou no WhatsApp e nunca mais me respondeu. Balneário acontece de tudo. Exatamente. Então, assim, esse já foi um ponto. Só que o que aconteceu? Antes dele me responder, dele me bloquear, eu sonhei 2 vezes que eu tava passando na frente da sala e falando pra algum amigo: o jacaré ia ser aqui, mas não vai ser mais. Daí eu comentei com os amigos e eles falaram: meu, é que você tá muito ansioso. Mas, cara, é o negócio da tua vida. Eu falo isso de novo. Quando é mais um, é mais um. Mas quando a tua energia ela tá toda nisso, é muito diferente. Então eu senti, não entendi que o meu sonho era na verdade uma sensação de que o cara já sabia que ele não ia alugar pra mim. Não foi uma coisa que ele decidiu no dia, porque ele alugou pra uma outra empresa que só funciona durante o dia. Pra ele é muito melhor. Então nesse meio tempo alguém falou com ele, ele fechou com a outra pessoa porque foi questão de 20 dias estava Tá um bom. negócio novo, montando já. Então realmente foi uma percepção. E isso aconteceu com muitas áreas, mas o dia que eu saí, que eu achei a loja do jacaré, eu falei pra minha mãe: vamos achar o jacaré hoje? Vamos sair de casa e a gente só volta a hora que a gente achar, e a gente foi a pé. A gente nunca ia a pé. A gente saiu a pé. Eu cheguei na esquina, olhei e falei: vai ser aqui. Não interessa o preço, não interessa, o jacaré vai ser aqui. Aí eu cheguei lá, conversamos com a imobiliária, pedi né, nada. Tinha que pagar 10 mil de aluguel adiantado, era 4 e pouco assim na época. Tá bom. Eu tinha uma graninha guardada, falei: eu vou pagar. Cheguei na mulher, conheci ela, ela virou pra mim e falou assim: menino, que bênção. Eu ajoelho no chão todos os dias pra pedir a Deus pra trazer uma pessoa que vai pagar o meu aluguel em dia. Eu tenho certeza que você vai me pagar. Aí eu falei: ah, cara, se isso daqui não é Deus mexendo todo um contexto para que o plano dele se cumpra e a gente seja ali um excelente instrumento, é o que então? Porque não foi sobre mim. Eu tava em Maringá, alguém me ofereceu a ideia. Eu não tinha grana, mas eu tinha um apartamento. E cara, eu ofereci o apartamento de volta para a construtora, pelo valor atual, e eles pegaram de volta e me pagaram a diferença. Normalmente não é assim. Quando que isso acontece? Então, as peças do jogo foram naturalmente se moldando até que chegou no dia que eu tinha o dinheiro para investir, eu tinha a sala e uma marca que eu pagava o maior pau. Daí eu falei: meu Deus, isso é bom demais. E eu acho que isso acontece com todo empreendedor. Porque daquela pessoa que eu falei para vocês, que eu não tinha dinheiro, não tinha ideia, e eu não tinha ninguém para me auxiliar, de repente, em coisa de 6 meses, Tudo alinhado. eu tinha o dinheiro, eu tinha a sala, e eu tinha 2 pessoas com experiência de vida e tudo mais para me acompanhar no processo. Tá, mas vê se nesse momento, agora a gente tá falando sobre pessoas que se arriscam. Arrisca. Tá. Já jogou poker, não tem aquele momento que você tá com as cartas na mão, pode ser com uma carta muito forte, uma carta muito forte que faz o famoso all-in. Uhum. Tu sentiu nesse momento fazendo o all-in, tipo assim, Sim, ou vai ou vai. exatamente. Sem opções, só vai, né? Exatamente. Foi essa a sensação Foi que tu esse teve? momento. Porque tudo que eu tinha era o que eu precisava investir no jacaré. Então, se eu precisasse de grana dali 2 meses, eu não ia ter. E eu precisei e eu não tive. Então, é um all-in porque você fala: cara, eu tenho 300 mil reais. Se eu me organizar, eu passo mais de um ano com essa grana. Pensando, analisando. Escolhendo, É bastante. planejando. E ainda vai sobrar um pouquinho. Aí eu falei: não, a hora é agora. Já tô atrasado. Comecei. Aí o que aconteceu? Você acha que você planeja um tempo. Aí você gasta o dobro do tempo. Por quê? Porque você planejou errado. Então, pensa bem, eu vim para esse lado, né? Do 8 pro 80. Eu tinha grana, eu tinha o local, com a dona do local me dando a bênção para empreender na loja na sala dela, que isso daí também já é, cara, a autoridade do lugar é muito importante. E isso, ela me dando essa, sabe, essa carta branca para eu poder trabalhar, estimulando o lugar a ser próspero, eu falei: tá tudo na minha mão. E aí eu achei que ia ser de um jeito que não era, porque daí eu comecei a ser muito
não é pessimista, otimista. Muito otimista. Então, ao invés de eu entender que o pedreiro ia levar 3 meses para fazer o trabalho, eu jurava que ele ia fazer em 40 dias. Aí, ao invés de eu pensar que pode ser que o cara ia me deixar na mão, eu jurava que ninguém ia me deixar na mão. Então, eu entrei, eu achei que eu tava na Disney. Comecei a, tem dinheiro na conta, né? Não vai acabar. E aí, acabou. Aí, eu abri o Jacaré com 0. Então, esse processo que tava lindo, que eu tava, nossa, morrendo de felicidade, eu abri o que eu tanto sonhei e ninguém sabia que eu tava daquele jeito, só eu. Então a galera muito feliz, nossa, Marcos, deve ser o melhor dia da sua vida. Eu pensei, sim, mas eu tô fudido. E é isso que eu acho interessante, Esse é entendeu? o sangue, Empreendedorismo esse é o isso, sangue cara. do Famoso, empreendedor. quem vê o glamour não vê o come. É, Você tá rindo desse lado e aqui, ó, quem você vê tá caminhando não vê os chorando. tombos, né? É. É isso aí, entendeu? Isso que é legal. Eu falo muito sobre essa experiência maravilhosa que é você ter contato com uma marca. Porque, cara, o Jacaré vai ser a maior pizzaria do Brasil. A maior rede de pizzaria do Brasil. É a única de todas as redes de pizzaria napolitana que conversa com um estilo descolado, que tem essa proposta de Estados Unidos, Itália, São Paulo. Sim. É única. Então, com os processos que a gente desenvolveu, com a parte criativa do marketing, com a técnica que a gente aprendeu, que isso daí todo mundo pode aprender. Tem muito a crescer, sabe? A história tá só começando. E aí eu comecei lá atrás e eu falo, cara, eu sempre vou ser o primeiro. Eu não pensei muito na época. Eu não analisei muito. Eu já conhecia os fundadores da marca. Mas eu não analisei muito. Eu falei, o quê? Eu vou. Porque se eu ficar pensando, outra pessoa vai no meu lugar. Exato. Entendeu? E aí eu não vou mais ser o primeiro. Então, ótimo. Eu investi muito. Nesse período, o Jacaré não estava rendendo, não estava se pagando, porque Balneário, o buraco é muito mais embaixo. Então, um custo que eu teria em Maringá de 25 mil, eu tinha de 40 aqui. Então eu tinha que vender o dobro do que eu venderia em Maringá para poder ficar no 0 a 0. Só que em Maringá eu tinha 25 anos de história. Eu tinha 2 colégios que eu estudei. Eu tinha toda a família do Bruno e do Rafael, que são os fundadores da marca. E aqui eu tinha quem? Os caras que eu conheci naquela escola que eu fiz, que eles não eram daqui. Então, eu não conhecia literalmente ninguém. Aí eu abri e eu falei, agora eu que lute para fazer network. Mas onde eu sabia fazer network? No bar? No rolê. Então eu ia, de boa, ia nos barzinhos, conheci todo mundo dessa área. Mas não era ninguém empresário. Então eu continuei com a mesma cabeça que eu tinha em Maringá, que eu trabalhei numa empresa, trabalhei em outra, fui sócio de uma, mas eu nunca tive essa responsabilidade. E aí eu vivia com a galera que estava ainda com um projeto, com um plano, estudando, né? Trabalhando em algum lugar assim mais para fazer um trabalho, para ter uma grana. Aí eu vi o meu negócio indo para baixo. Então eu falei, cara, um sonho lindo, maravilhoso que eu construí, que é a melhor experiência da minha vida, não tem como. Então daí eu fui mudando a conduta com o passar do tempo. E o Jacaré foi voltando a respirar, né? Foi tendo vida, eu fui colocando a minha vida nele. Mas o processo foi basicamente esse. Então eu te digo que assim, se a gente for olhar de uma maneira muito fria, não faz sentido. Não aconteceu de uma maneira óbvia. E a maioria das empresas são assim. Não é preto no branco, não é um DRE com um final positivo. É um caos. Você não entende de onde veio. Aí, de repente, você conversa com uma pessoa que muda o jogo, conversa com mais uma pessoa que muda o jogo. Então, foi lindo. É uma história linda como todas as outras. Mas tem muitos lados, né? Aí só tem história. Só é contada a história de quem vence, né? Exatamente. Quando a pessoa vence, mas e as outras histórias que ela teve durante a vida, né? Só as histórias que venceram são contadas. Exatamente. Quem perdeu, você escuta por aí? Você não escuta. E muitas vezes o cara tem mais a te ensinar. Exatamente. É bem assim mesmo que funciona. Entendeu? Porque eu falei, eu tava achando que tava na Disney. Então se eu tivesse seguido naquela linha e abrisse o Jacaré já bombado, eu nunca ia entender o real. Eu nunca ia conseguir olhar pra minha equipe e falar, eu não aceito que eles ganhem o que eu vejo por aí. Eu quero que eles ganhem o dobro. Sim. Então nós vamos trabalhar juntos pra chegar lá. Porque se eu for tirar 20, mas eu tirar 15 e eles ganharem R$1.000 a mais cada um, os 15 vão virar 20 na minha mão.
Eu tenho um pouco dessa ideia, entendeu? Então, foi outra coisa que me ajudou muito aqui. Eu não vim do CLT pro empresário. Eu nunca passei por um chefe ruim, por uma pessoa que abusou de poder comigo. Uhum. Nunca passei por isso. Eu vim de uma realidade que eu estudei e daí eu já entrei como chefe. Só que eu amo tanto a galera, eu consigo ter uma relação tão próxima com eles, que o pessoal fala que o problema em Balneário é a equipe, mas pra mim é a solução. Ali a galera é um pessoal que, dos 5 que eu tenho, 3 estão comigo desde que eu abri. Um vai fazer um ano e o outro entrou agora, que eu importei ele da Argentina. Então, assim, a gente foi porque a pizza é legal, a ideia é legal, mas a gente vive de equipe, Sim. a gente precisa de pessoas. E aqui nesse lugar que todo mundo tem um monte de gente de fora, você pode ir embora daqui a hora que você quer. Os salários são maiores. Pô, você tem que ter um diferencial na sua empresa, né? Então eu não podia pagar lá 5, 6 mil pros funcionários. Mas eu posso criar um ambiente que eles vão ficar viciados ali. E essa é a minha ideia. Que todo mundo que trabalhar comigo tem que ser viciado no Jacaré. Em mim, Sim. na nossa condução. E isso demanda várias coisas. Mas isso faz com que eu tenha força pra falar, cara, aqui ninguém derruba nós. Porque a gente tem uma equipe forte, sabe? Eu acho que nossas pizzas chegaram. Falando nisso, pessoal, qual que é a essência da Únicos? É mostrar histórias que realmente fazem a diferença. Se você está aí pensando, é para você exatamente que quer empreender, não sabe se faz uma franquia, não sabe se monta uma empresa, não sabe se assume a empresa da família, enfim, se vai estudar para daí buscar alguma oportunidade. Nós aqui que estamos sentados nessa mesa sabemos que as conexões fazem a diferença. Tá? Com certeza. Da mesma forma que aqui comentaram, o Marcos teve que se conectar com a sua equipe para transformar a equipe e fazer uma equipe vitoriosa. Teve que se conectar com os primeiros clientes para os clientes começarem a fazer a indicação e voltar a comprar e assim começar a ter a sua clientela. E nós entendemos isso. Por isso que o Únicos vem com esse intuito. Se inscrevam no nosso canal, venham conhecer. Nós somos aqui de Balneário Camboriú, uma das terras mais promissoras de todo o Brasil. Se você tem essa oportunidade de se conectar com pessoas como nós, para falar sobre negócios, projetos, ideias, tirar dúvida, não perca a oportunidade. Ele, com muita felicidade, né, nos patrocina. Né? Então nós ficamos muito contentes por ter não só a marca Jacaré Vermelho BC patrocinando a gente, mas sim o Marcos acreditando no projeto, acreditando aonde nós vamos chegar juntamente com todo esse ambiente de conexão, empreendedorismo, conexão, relacionamento. Eu quero deixar meu agradecimento, tá, pelo teu apoio. Que massa, é importante feliz. Isso, porque quando a gente consegue fazer isso na vida dos próximos, conseguir abrir caminhos para os outros, a gente sabe que isso vai ter uma colheita, porque todo mundo vai colher bem e vai chegar até nós. Claro. Então, patrocínio fundamental. E vamos aproveitar, aonde que fica? O Jacaré? Oxi! Claro. O Jacaré fica na rua 3020, na esquina com a 4ª Avenida. Então, é bem na frente do Forte, ali na Barra Sul. E o Instagram? Jacaré Vermelho BC. Então, você, que já fez de tudo na vida, ainda não se encontrou, não se achou, acredito que todos nós já passemos por isso. Né? Cara, uma solução para vocês que não sabem o que fazer, estão procurando isso, vai lá na pizzaria do Jacaré Vermelho, toma aquela cerveja, come aquela pizza, senta, relaxa e vai descobrindo o que você quer da vida. É isso mesmo. Forma, né? Não tem outra coisa. Olha a pizza. Olha aqui, ó. Olha aí. Meu Deus. Olha aqui, Chegou ó. a nossa pizza. O que a gente tem aqui hoje. Vamos ver qual foi a escolhida pra aparecer aqui no podcast com a gente. Aqui, ó. Aí. É a minha preferida, ela Aí, ó. Ó. Isso. Aí, ó. Olha só. Conseguem sentir o cheiro? Ó.
Sente o nós cheirinho. estamos munidos da pizza, a gente pode falar da especificação técnica dela. Porque ela é desse jeito. Ó. Nós temos ali, dentro disso daqui, a gente vai falar de qualidade, de manuseio, de preparo, de ingredientes. Nós temos uma lata aqui, ó. Ele falou, eu vim com uma lata. Não, hoje eu tô armado. Então vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre Eu isso. acho que muita gente vai perguntando, por que essa lata aí no meio, né? O que é uma lata? Cara, então, pizzaria napolitana, né? Napolitana, por quê? Porque veio de Nápoles. Então, a ideia é a gente ir lá em Nápoles e entender como foi feita a pizza lá, por que a pizza de lá é diferente. Então tem a pizza romana, que ela é aberta no rolo, né? Sim. A pizza napolitana, ela é obrigatoriamente aberta na mão. Ela é individual, porque em Nápoles a pizza também surgiu, assim como ela surgiu em várias regiões do mundo, porque é muito óbvio. Você abrir uma massa e botar molho em cima. Recheio, é muito óbvio. Então, a pizza veio de várias regiões, da América, do Egito, ali da Itália. Então, em Nápoles, o que aconteceu? Uma industrialização ali pelos anos 1900. Como que nós vamos alimentar essa galera que está começando a encher as fábricas? Com uma massa de pizza com molho. Porque ali já tem proteína, já tem carboidrato, já tem um pouquinho de fibra se o trigo for um pouquinho mais natural. E os caras não vão ficar com nada pesado, porque é tudo leve. E aí, por um acidente, deixaram uma massa fermentando um pouquinho mais de tempo e viram que, peraí, se ela fermentar mais, o pessoal tem uma digestibilidade melhor. Então a galera trabalha melhor depois que come a pizza. Então ela surgiu para alimentar chão de fábrica. E aí a gente gourmetizou ela. É o tipo nosso feijão, feijoada, né? É isso aí. O que Exatamente. sobrava aí. da casa virou uma feijoada. Virou um prato atemporal, Exato. de sempre para sempre. E a pizza napolitana, então ela surgiu para alimentar a galera de lá. Mas claro que ela foi tomando uma proporção. Por quê? Porque ela tem um sabor diferente. Justamente pela longa fermentação. Então, pizza individual, a gente vai achar na Itália toda. Mas a fermentação de 3 dias foi em Nápoles que surgiu. Então, o que acontece? A pizza fica lá guardadinha. A farinha da Itália tem mais proteína. Então, ela aguenta ficar mais tempo guardada. O nosso trigo daqui tem um pouco menos de proteína. Se a gente deixar muito tempo uma massa de pizza feita, ou de pão, feito com farinha brasileira, ele se rompe. Você não consegue abrir a pizza, ela vai rasgar. O trigo italiano não. Tem muito mais proteína. Então, eu faço a massa, deixo ela guardadinha 3 dias. No terceiro dia ela tá elástica. Ela tá fácil de manusear. E isso surgiu em Nápoles. Então, é a pizza com a farinha de lá, com a técnica de lá, de a gente deixar ela guardada, né? Esse é o segredo da pizza napolitana, então é o tempo. E com o tomate de lá. Porque eles usavam o tomate da região. Não existia essa globalização toda de eu comprar o tomate do país que eu quero. Com certeza. Eles já não compram de fora até hoje. Mas compraram ali da região. Então, para eu poder reproduzir essa pizza, não sei como ela se espalhou para o mundo, tá? Mas alguém foi lá, pegou a ideia e espalhou. Agora, para eu reproduzir a pizza de lá, não tem como eu pegar uma farinha daqui. Eu tenho que pegar os ingredientes de lá. Então, a farinha, o tomate e o azeite que vai na nossa massa, todos vêm da Itália. Isso já começa a primeira parte da pizza napolitana, os ingredientes italianos. E depois essa técnica de fermentação longa. Eu quero que tu me desafie. Tá. A experimentar a tua pizza hoje. Na próxima semana eu vou estar na Itália. Meu Deus Eu vou fazer, do céu. eu vou comprar uma pizza individual. Isso daqui é uma armadilha, eu acho. Bem agora que você vai pra Itália, cara. E eu vou fazer um vídeo de lá. Tá bom. Vou falar sobre a pizza Tá de bom. lá, tá? Fechou. Fica entre nós. Eu aceito o desafio que eu me desafiei. Tá bom, fechou. Você vai ver que realmente eles trabalham essa parte lá. E então a gente tem esse tripé. Ela é individual, ela tem ingredientes italianos e ela tem a longa fermentação. Isso vai fazer com que a gente tenha essa pizza diferente, que a galera pode comer mesmo tendo sensibilidade ao glúten. Um sabor diferenciado, porque o fermento deixa a massa mais ácida. Então a gente consegue reconhecer aquele sabor de pão. Sim. Um pão bem fermentado. Às vezes, não sei se vocês já tiveram contato muito assim com massas de pão fermentadas. Quando a gente faz em casa, deixa fermentar bastante, fica um cheirão na cozinha. É bom isso. Então ela vem com todo esse sabor, né? E a gente daí escolheu tanto sabores clássicos
que a gente vê por aí, pepperoni, calabresa, marguerita, quanto algumas criações que são inspiradas no nosso lifestyle. São inspiradas no estilo do jacaré. Então, o que tem nos Estados Unidos de combinação de sabores? Bacon com cebola roxa caramelizada. A gente tem uma pizza assim. O que eles usam lá? Pepperoni e algum doce. No caso, mel. A gente tem uma pizza assim. Eles usam muita pimenta jalapeña, especialmente no sul dos Estados Unidos. A gente também tem uma pizza assim. Então a gente pegou essa ideia de que Nova York popularizou e também gourmetizou e trouxe o hype para tudo. Especialmente para as hamburguerias, por exemplo. Então os sabores que você encontra no hambúrguer, você encontra nas pizzas do jacaré. O Whopper Furioso do Burger King é com pimenta jalapeña e bacon. A gente tem a nossa jacapenho, é linguicinha e pimenta jalapeño. Então acaba sendo um padrão de sabor inspirado nos Estados Unidos, mas com a nossa base brasileira. Então a gente tem a milho e bacon, por exemplo, legal, só que a nossa milho e bacon tem mel e pimenta calabresa. É bem diferente. Então a gente sempre vai pegar uma ideia que tem lá, tem aqui, mas vamos colocar alguma coisa especial, né? E o que a gente pode fazer lá, a gente faz lá. A cebola é caramelizada lá, o mel eu só não faço lá porque a gente não tem abelha. Mas aqui, ó, uma curiosidade aqui. Como é que eu como isso aqui, cara? Cadê os talheres aqui? Come com a mão. Por quê? A gente não é fã de talher lá no jacaré. Essa é uma experiência que o jacaré Essa é a traz também. experiência. E é isso que a gente estava falando antes, que hoje a gente está na era da experiência. Diferente, né? E eu acho que você já poderia até começar. Hã? Por um momento, a gente queria o quê? Ligar na Práticos. pizzaria. Ó. Ligar na pizzaria, receber a pizza em casa, a melhor pizza que tinha de sabor na cidade. Não tinha muito essa questão da experiência. Isso foi surgindo até com a gourmetização dos alimentos, né? Quando a gente começou com essa ideia de tudo tinha uma versão melhor, tudo tinha uma versão mais cara. E aí começou a se falar mais sobre a experiência. A experiência tem um tripé: o produto, o ambiente e o atendimento. Claro que o marketing já tinha falado sobre isso no produto, preço, prazo e promoção. Mas sobre a experiência, o preço ele é uma consequência. Você pode cobrar caríssimo por um produto, se você entregar uma experiência maravilhosa, a pessoa nem percebe. Então, mudou essa... Antes a gente focava muito no preço, e hoje em dia ele foi se dissolvendo entre o atendimento, o ambiente e o produto. Exato. Então fala um pouquinho do teu ambiente, música, tatuagem. Vamos falar um pouco sobre esse conceito. Tô sabendo que tá vindo uma promoção aí, hein? Então, o que acontece? A pizza napolitana, ela combina com o quê? Com raiz italiana. Onde você vai encontrar pizza napolitana no Brasil? Em restaurantes italianos, que vão ter uma decoração mais voltada para a Itália, talvez uma coisa um pouco mais sensata, discreto, formal. E o jacaré vem justamente com a ideia oposta disso. Nós temos as raízes italianas, nós somos embaixadores da cultura italiana, nada de talher. Mas a gente não vai ouvir música clássica, nós vamos ouvir hip hop. A gente não vai estar de camisa social, nós vamos estar com um uniforme de mecânico com a logo da pizzaria. Então a proposta é justamente essa. O Instagram da Apple não tem foto do celular. Eles têm foto de tudo que eles representam. A Apple é uma maçã. Sei. Então a gente é um jacaré vermelho. E aí a gente entendeu o quê? Muito mais interessante entregarmos uma experiência para o cliente em que ele vai esquecer da vida dele lá dentro. Ele entrou no jacaré, é outra realidade. Tá todo mundo feliz, o ambiente é super colorido, é estimulado, a pessoa é estimulada de todas as áreas. Então o som tá tocando um hip hop. O ambiente fala diretamente com o som. Obra de arte na parede, pichação, alguns lambe-lambes como uma forma de manifesto. O teto completamente decorado, algum tipo de neon, que daí remete aos restaurantes de Nova York. Os materiais aparentes. Então, o que é de cimento, você vai ver que é de cimento. O tijolinho é de tijolinho, o ferro é de ferro. Então, isso tudo vai compor uma experiência em que quando você vê, a pizza chegou na mesa. Aí já era. Aí a gente entra no cheiro, no sabor, na textura, que a pessoa está realmente envolvida. Então, o ambiente, legal. A gente tem até uma TV que fica passando campeonato de skate, campeonato de surf, Pantera Cor-de-Rosa, Gato Félix.
Caverna do Dragão, Que massa. episódio de The Office. A gente vai colocando cada dia uma coisa. O produto, comentei com vocês. A gente busca o melhor tomate do mundo, a melhor farinha, o melhor azeite, tudo que a gente pode entregar de melhor mesmo. E o atendimento, a gente entende que existem milhares de restaurantes sensacionais na nossa região. Não só em Balneário. Nessa nossa região que é tão integrada, esse eixo, eu diria talvez Penha, Porto Belo, Sim. tem muito restaurante bom. Se você quiser pegar o carro em Porto Belo, você vai, é meia hora, 40 minutos, janta lá e volta, entendeu? A pessoa escolheu ir no Jacaré. Como eu vou frustrar a noite dela? Não posso. Então a nossa primeira regra é não frustrar ninguém. Vamos fazer o básico bem feito. É frustrante quando você chega num lugar e o básico não está sendo bem feito, Eu que eu diga. né? Ah, Então o atendimento, eu entendo que esse é uma dor do público de Balneário. Como eu falei lá atrás, mas qual que é a dor do público? É um bom atendimento. Não é uma boa pizza, porque pizza tem por aí. É tudo junto. Um ambiente legal, que não seja aquele lugar que fica com barulho de garfo batendo no prato, criança correndo por aí, porque as nossas crianças brincam com os nossos produtos. E se correr também tudo bem. Mas tem um parquinho ali do lado, que isso já foi muito bom pra nós, inclusive. Então, assim, esse ambiente muito tradicional de restaurante, a gente quis fugir. Fomos mais pra um lado descolado mesmo. Diferente do óbvio. sim. E o atendimento, quando você chega num lugar e você adora o produto, mas o atendimento não é bom, a longo prazo você para de consumir. E você dá preferência para um produto que não é tão bom, mas que você é muito bem atendido. E isso é natural acontecer com a gente. Agora, se você tem um produto que você adora e você é muito bem atendido, você fica viciado. Viciado. Porque a gente quer se sentir especial, a gente quer se presentear. Eu quero chegar num lugar que eu vou sempre e ser bem tratado. Eu tenho manias. Né? Eu gosto de ir em certos lugares, entendeu? Cara, eu gosto que o cara me conheça. Uhum. É a melhor sensação do mundo. Ixi, minha mulher fica doida Não comigo. precisa nem saber Meu- teu nome. É não. só ele falar. Eu achei Cara, minha engraçado mulher fica semana doida. passada. Eu fui numa churrascaria em Itapema. Também vou comer um pedaço. Daí o pessoal me recebeu, me deu, já me levou pro lado que eu queria sentar. Eu peguei o prato, fui pro buffet. De repente só vejo o garçom lá de longe levantando a mão e fazendo assim: tá aqui, tá aqui. Eu não entendi, né? Quando eu cheguei lá, já tinha um pratinho separado com um coraçãozinho que eu gosto. Eu sentei e falei: aí sim, hein? Tem. Qual a experiência do cliente? Do garçom, já te conhece, já deixou o pratinho separado, já fez assim, olhou pra ti, ó. Cara, Tá aqui. sensacional. Eu vou num restaurante italiano, Asadoro, ali na 1001. Não sei se é 1001 a rua ali, não lembro. Minha rua. Eu vou ali só porque o Edu me conhece, ele diz que ele nem lembra nem sabe nem meu nome. Mas, e aí, como é que tá? O dono sai de lá, vem ali, como é que tá? Tudo bem? Então você bem atende. Pô, mata. Isso mata. Mata. E o Asdor ainda tem um produto maravilhoso. Então, junto com o ambiente, junto com o atendimento excelente, eles ainda te entregam um produto. Não, a massa Uhum. eu vou por causa da massa, dos macarrão lá. Eles são incríveis. Excepcional. Falando até isso, valeu. Entendeu? Mas para isso acontecer, pra gente entregar um atendimento sensacional, eu preciso que o meu funcionário, o meu A atendente, equipe, exatamente. ele esteja na mesma vibe que eu. Então, um recrutamento muito assertivo e um treinamento também, para que ele entenda, ele pense por essa perspectiva. Pô, o cara podia ter ido em vários lugares bons. A gente tá numa cidade que tem Madeiro, Outback. Eu já fui em restaurante de alta gama aqui, não vou citar não para não ficar feio. Eu saí no meio. Saí no meio. Aham. Saí no meio. Fui lá, paguei, saí no meio. Falei, não, cara, o atendimento de vocês é uma merda. Uhum. Não gostei. Como se estivessem fazendo um favor de eu servir, né? não gostei, falei, ó, eu vou postar no meu Instagram. Entendeu? E Não a é gente muita coisa, posta, mas só cara. quase 30 mil seguidores, né? Então, Lógico. ó, eu vou postar que eu não gostei. Só os cara. amigos que você conhece, que você vai falar pra não Entendeu? ir, né? Então, uma vez que a gente traz isso pra nossa equipe, então eu trago muito isso pra eles. E outra coisa, tem gente que decidiu vir no Jacaré ontem e vai vir hoje. A pessoa passou o dia inteiro pensando na gente. Ela se arrumou pra vir aqui. Não, exatamente. Então,
ela vai chegar aqui e ela vai ser mal atendida? Ou a gente vai entregar um produto mediano? Não faz sentido. Porque se for pra ser assim, eu prefiro ficar em casa e aqueles 300 mil que eu falei, deixava numa renda fixa lá, sei lá. A gente tenta suavizar o peso das coisas se não for pra valer a pena. E aí eu digo pra vocês, surgiu uma família lá dentro. Porque o pizzaiolo que eu contratei acabou se interessando pela minha atendente. Foi recíproco. Hoje eles são casados e têm 2 filhos. Olha aí. Então isso foi a muito união, legal né, na nossa cara? história. Então, eu entro com o minuto pensamento único, tá? Essa é uma frase que eu vou falar pra você, que você vai poder falar um pouquinho pra ver se encaixa com tudo que a gente comentou. E diz o que nesse momento pensamento único? Pizza, a desculpa perfeita para reunir amigos. Nesse caso, reuniu até, né, família. Criou-se uma família, né? É. Surgiu. Então, nesse momento, né, é a desculpa perfeita. Tu acha que a pizza pode resolver muitos problemas do mundo? Eu acho. Eu acho. Até Eu político usa a acredito. frase, né? Eu acredito que a pizza pode, porque nós ali do Jacaré Vermelho estamos criando uma cultura interna que pode mudar o mundo. Porque uma vez que a gente entende que cada um que tá ali comigo é um eu, sabe? É um tudo. Eu tenho certeza que se eles pararem de trabalhar comigo, eles vão ter sido impactados por isso. Pela humanidade que tem na empresa. E vão replicar isso. E vão replicar. E a gente vai crescer. E aonde o meu jacaré tiver, vai ser assim também. É um compromisso meu, porque não faz sentido eu chegar numa cidade e aí passar um tempo e eu ter problema com as pessoas da cidade. As relações humanas são a solução, não é o problema. Quando o pessoal fala, o problema é a equipe. O problema é você. A equipe é a solução. Às vezes um xarope, né, cara, que vai lá reclamar porque não tem garfo. né? É claro que tem lugares que são mais difíceis da gente conduzir natural. Tem pessoas que também são mais difíceis de lidar. São menos tolerantes, são mais acostumadas a manipular as coisas para serem do jeito delas. Isso é natural por aí. Mas eu acredito muito que existe uma maneira muito saudável de empreender. E a pizza hoje ela está sendo um motivo. Se por acaso um dia mudar para um prato de macarrão, seguimos. Continuando o conceito de massa, né? Continuando com o conceito de massa. da cozinha, eu acho que eu não saio. Então, pessoal, eu queria agradecer a visita, ter aceitado o nosso convite, agradecer a pizza, as histórias, conhecimento, a oportunidade de conhecer a trajetória. Eu queria conversar mais tempo contigo, mas também eu tenho a desculpa de te convidar de volta para a gente continuar essa conversa. Eu quero saber como foi na Itália. Vai ser diferente, hein? Vem surpresas por aí. Vamos conversar sobre isso, tá? Eu te mando uma videochamada de lá, né? Vai ser legal. Então, obrigado pelo convite. Te dou a oportunidade de deixar o último recado. Friso o endereço, o Instagram, convide o pessoal. E, novamente, eu só tenho a agradecer aí por tudo. Pessoal, então, Jacaré Vermelho, pizza napolitana. Nós trabalhamos com ingredientes importados da Itália e uma técnica exclusiva. Nosso Instagram é Jacaré Vermelho BC. Nós temos loja no iFood, nós temos o nosso próprio cardápio, se vocês preferirem acumular pontos e trocar por pizza depois. Acho que vale a pena, né? Interessante. Inclusive, para quem está atendendo aqui, a gente vai dar 50% de desconto no próximo pedido, para quem está assistindo. É só vocês entrarem em contato com a gente no Instagram que a gente manda o cupom para vocês. Mas a gente pode colocar Únicos50. Únicos50. Aí a gente comente, vai dar 50% escreva, dita lá, Únicos50, Jacaré Vermelho. Direção, já faz o corte dessa final aqui, cara. Do momento já que eu dei a abertura, Únicos50, hein? Eu quero receber já amanhã. Vocês podem colocar o link do nosso cardápio, porque esse cupom ele vale diretamente no nosso cardápio que tá na bio do Instagram. Perfeito. Bem fácil de achar. Passar para pessoal. Já segue a gente no Instagram também, que a gente adora produzir um conteúdo diferente ali. É bem diferente, é massa. E vamos dar-lhe porque nós temos um projeto de ter um evento por mês. E o evento desse mês, agora de abril, vai ser dia 17 de abril. Nós vamos lançar uma carta de drinks com a Red Bull. Então vai ser muito especial. Quem quiser colar lá, só falar que viu aqui a gente no Únicos que a gente vai dar um drink de boas-vindas. Olha aí, ó. O neguinho saindo chapado Receba! lá.
Show de bola. Vamos ficando por aqui, né? Vamos ali comer mais uma pizza. Sentiram o cheiro, produção? Sentiram? Hã? Gostaram? É isso aí. É isso aí, Paulo. Pessoal, obrigado por ter assistido até agora. Único 50, Instagram Jacaré Vermelho BC, Instagram únicos.sc. Venha fazer parte dessa família e venha crescer e colher resultados que você com certeza jamais alcançaria sozinho. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, gente. Muito obrigado. Tá estressado? Vai comer pizza.